A paralisação dos ônibus coletivos interferiram e muito na vida da população aracajuana nesta sexta-feira. Foram 243 veículos depredados. E na manhã de hoje o movimento começou a se normalizar. O repórter Lucas Moura está no terminal do dia e traz mais detalhes. Lucas, boa tarde. Qual a situação neste momento? Boa tarde a você, Samara. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Como você disse, a movimentação começa a se normalizar. Nós podemos mostrar aqui o nosso cinegrafista Augusto Baiano, mostrando que algumas pessoas estão aqui aguardando, alguns ônibus estão sim circulando. Agora, em conversa especialmente, Samara, com alguns dos comerciantes que estão aqui todos os dias e têm como mensurar essa movimentação, eles disseram que a movimentação de hoje ainda não é a movimentação de um sábado comum, porque muitas pessoas ficaram com receio mesmo de sair de casa e vir pegar o transporte coletivo porque acreditavam que da possibilidade dos veículos ainda estarem paralisados, né? Então muitas pessoas ficaram em casa e a movimentação ainda não é a mesma. Ontem à noite eu estive no terminal da Zona Oeste, terminal que fica ali ao lado, né, que trabalha em conjunto com a rodoviária nova na Tancredo Neves, entrada aqui de Aracaju. E eu vi como estava a movimentação naquele dia, ontem à noite, tudo parado, e a gente vai ver agora numa reportagem. O cenário no terminal da Zona Oeste, Leonel Brizola, estava bem diferente do habitual. Sem movimento, quiosques fechados. Só se ouvia o som da conversa entre os rodoviários e dos pneus dos ônibus sendo secados. Estamos com 1 ano sem receber os tickets de alimentação. Foi cortado o plano de saúde da gente, que é direito adquirido e não pode ser tirado. A empresa pagando parceladamente, em porcentagem, onde hoje pagou 20% de uma parcela de um salário de janeiro. E um presidente vir chegar para a gente e dizer que nós somos vagabundos e que nós somos vândalos, que as empresas estão em dia. Então a gente não admite isso. Além das melhorias nas condições de trabalho, os manifestantes também pediam a saída de Miguel Bellarmino, presidente do Sintra, sindicato que, em tese, representa a categoria. A gente quer o seguinte, a saída de toda a diretoria e que se faça uma nova assembleia com uma nova eleição, com gente de verdade, que trabalhe por nós. A tendência é que a manifestação siga pelo final de semana, até que as partes envolvidas cheguem a um consenso. Até agora eles não se manifestaram, muito pelo contrário. O presidente do sindicato foi à televisão falar que nós estamos errados, que as empresas estão em dia, estão pagando tudo em dia. Nós temos como comprovar tudo isso. Não é só por boca, nós temos comprovações de tudo isso. Eles destrataram a gente, eles estão desfazendo do rodoviário, fazendo motorista ser cobrador, mandando cobrador para casa. Quer dizer, eles têm ganhos e a gente que tem percas. Um rodoviário que ganha R$300 a mais para poder cobrar, dirigir. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Então o que a gente quer é só os nossos direitos. Muito bem, como nós vimos na reportagem, eu disse, inclusive, ontem, havia a previsão de que a manifestação entrasse pelo final de semana, o que não aconteceu. Há uma determinação judicial que impede que os rodoviários paralisem mais de 30% da frota de ônibus. Por isso, a circulação ela começa a ser normalizada. Hoje pela manhã, o repórter Cláudio Rocha esteve em outros pontos aqui da capital para acompanhar a movimentação. Vamos ver. Pela manhã, a situação aparentemente voltava à normalidade. Nos terminais não houve registros de lotação. No terminal do mercado, o trânsito estava liberado e os ônibus circulavam normalmente. Um alívio para quem precisou do transporte para ir ao trabalho. Hoje dá um certo alívio que os ônibus começaram a voltar, né? E já alivia. Muitos estavam preocupados achando que ia ter de novo a continuidade de ontem. Mas passageiros que aguardavam ônibus que fazem algumas linhas reclamaram da demora. Eu sempre chego e pego 9h30, ou Santa Teresa ou 702. E até agora nenhum nem outro. Rutane já estava há 1 hora esperando o veículo para ir ao trabalho. Na normalidade não voltou não. As frotas dos ônibus estão muito menor do que costuma ser.
Hoje, como um dia de sábado, o pessoal querendo ir para o trabalho, mesmo chegando no horário mais cedo, eles ainda continuam esperando o dobro do que costuma esperar. No terminal do centro, a situação também estava aparentemente tranquila. Em pleno sábado, eu achei que meia hora já é um horário suficiente. Mas também teve usuário que esperou muito pelo transporte. Eu saí de casa, era 7h30 e já estou atrasado mais de 2 horas já. A manifestação dos rodoviários começou na manhã desta sexta-feira. O trânsito foi bloqueado nas principais avenidas. Ônibus ficaram parados, alguns com os pneus esvaziados. A categoria reivindica o pagamento do ticket de alimentação, regularização dos salários e o retorno dos cobradores dentro dos ônibus. Atualmente, muitos motoristas também acumulam a função de cobrar a passagem dos usuários. Em assembleia, o Sindicato dos Rodoviários decidiu por um indicativo de greve por tempo indeterminado a partir do dia 1º de março. Caso a classe patronal apresente uma contraproposta até o dia 28 deste mês, a paralisação pode ser suspensa. Dia 28, às 22 horas, irá ter uma assembleia. Se até às 22 horas do dia 28 não vier uma proposta da classe patronal, nós estaremos parados no dia 1º. Tudo bem, como nós vimos aí na reportagem de Cláudio Rocha, muitas reclamações realmente do tempo de espera. As pessoas que vieram aos terminais, elas estão esperando bastante. E muito em função do número de ônibus que está circulando. A gente pode observar que aqui no terminal, apesar da aparente volta à normalidade, nós ainda temos ônibus que estão com o pneu furado, esvaziado, enfim, a gente não tem como dizer, mas enfim, estão em uma situação que não podem circular aqui na capital e estão parados ainda aqui dentro dos terminais. Essa é uma situação que se repete aqui em outros terminais também. Samara, volto com você. Muito obrigada, Lucas. Segundo o CETRANSP, 243 veículos ficaram dessa forma depredados. A gente quer mesmo é que a situação seja normalizada, não é mesmo, Lucas? Muito obrigada.